Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Esteban, do canal Rede Ebsat TV, o seu canal de notícias do Flamengo, do mais querido do Brasil. Lateral direito, Rafinha tem fratura na face e preocupa o Flamengo. Então eu vou passar essa informação, para a torcida do Flamengo, que é uma notícia então que o lateral já foi feito o exame no hospital e o lateral direito, Rafinha, do Flamengo, que foi daí constataram uma fratura na face. Após a vitória por 2-0 sobre o Atlético Paranaense, ele será avaliado amanhã, dia 14, por um especialista e segue em observação. O atleta Rafinha deixou a partida contra o Atlético ainda no intervalo e foi levado ao hospital após sofrer um trauma no crânio durante o primeiro tempo. A informação foi divulgada pelas redes sociais da equipe rubro-negra. Então, no site oficial do Flamengo tinha a seguinte informação. O atleta Rafinha sofreu um trauma no crânio durante o primeiro tempo. Ele foi levado ao hospital para a realização de exames e está em observação. Clube de Regatas do Flamengo. E o que falar da atuação do juiz, O que vocês me dizem, Foi uma vergonha aquilo, Poxa vida, o cara marcou o pênalti e depois voltou atrás, Então eu acho que não tem nem explicação. Temos esta notícia aqui, Flamengo supera VAR e vence o Atlético Paranaense em Curitiba após 45 anos. Venceu o Atlético Paranaense, venceu o juiz, venceu o bandeirinha, venceu tudo, o VAR, todo aquele ambiente hostil, Após pênalti mal anulado, Bruno Henrique faz os gols da vitória e Diego Alves garante o resultado. Esse tal de Braulio não pode mais apitar jogo do Flamengo. Basta! Esse cara aí tem que ser banido. Não tem condições nenhuma de apitar jogo do Flamengo. Eu não sei se ele é anti o nosso clube ou o que ele faz, mas ele só prejudica. Aí ele inverteu falta, ele tirou 2 jogadores do Flamengo para o jogo de quarta-feira contra o Fortaleza. Tirou o Everton Ribeiro em uma disputa de bola normal. E o Bruno Henrique. E ainda deu cartão para o Mister, já viu essa, Mas vamos à notícia aqui, O Flamengo voltou a vencer o Atlético Paranaense em Curitiba depois de 45 anos no Brasileiro e segue firme rumo ao título. A última vez havia sido em 1974. Foi a primeira vitória rubro-negra na Arena da Baixada. A última vitória havia sido pela Copa Sul-Americana. Com 2 gols de Bruno Henrique e grandes defesas de Diego Alves, o time rubro-negro ficou novamente com 8 pontos de vantagem na liderança do campeonato. São 58 pontos contra 50 do Palmeiras. O segundo colocado, faltam 13 rodadas para o fim do Brasileirão. Para isso, a equipe de Jorge Jesus teve que superar o gramado sintético e o árbitro de vídeo pediu a revisão de um pênalti bem marcado por Braulio da Silva Machado no primeiro tempo, sobre Lucas Silva. O juiz mudou a decisão de campo e anulou a penalidade. Essa foi a gota d'água. Mas ainda na etapa inicial, o goleiro Léo do Atlético Paranaense saiu jogando mal na pequena área e Bruno Henrique aproveitou. O atacante foi decisivo para dar números finais no fim do jogo, 2-0. Na partida, o Flamengo ainda foi prejudicado por 2 cartões amarelos, que resultaram na suspensão de Everton Ribeiro e Bruno Henrique contra o Fortaleza na quarta-feira. Para esta partida, retornam da seleção brasileira o atacante Gabigol e o zagueiro Rodrigo Caio. Cansados, porque essa viagem são de 16 mil quilômetros, Então é uma sacanagem o que fizeram com o Flamengo. Essa CBF, e isso é tudo culpa daquela imprensa bairrista paulista, que fica jogando merda no ventilador. Esses caras aí tem que ser banido até da imprensa. Lá da porta do Clube de Regatas do Flamengo eles não podem entrar. Esses caras aí são uns bairristas sem vergonhas e não podem mais nem sequer entrar no Clube do Flamengo. Isso tem que ser revisto. O rubro-negro também perdeu Rafinha. O lateral levou uma pancada na cabeça e foi parar no hospital, com afundamento no crânio. E quem fez aquela entrada lá, não ganhou nem cartão, E por uma entrada de jogo, lá eles tiraram 2 do Flamengo, Uma jogada normal, uma disputa de bola. Veja bem que juiz que apitou o jogo. Para vocês verem que o Flamengo jogou contra 14-15, E então foi uma vitória super heróica.
Porém, estava consciente, né? Então ele está consciente, como nós já afirmamos, né? Ele está apenas em observação, mas a fratura, talvez ele seja operado, use uma máscara, sei lá, para poder jogar, né? Então, um jogo aberto, já com uma série de desfalques, o Flamengo foi para o jogo com Lucas Silva como novidade. Jorge Jesus apostou no jovem velocista para apoiar a marcação do lado direito. E com isso deu liberdade para Everton Ribeiro criar por dentro. Renier ficou no banco. O outro garoto até aproveitou a chance e por pouco não se tornou protagonista. Ele sofreu um pênalti aos 17 minutos. O árbitro apitou, mas resolveu consultar o árbitro de vídeo. Em seguida revisou o lance e desmarcou a penalidade. A esta altura o Flamengo tinha dificultado para tomar as rédeas da partida. Mas desde o início imprimiu forte marcação na defesa dos paranaenses, levando a erros. O Atlético Paranaense, no entanto, manteve-se com mais posse de bola e causou perigo constante para o Flamengo. O goleiro Diego Alves entrou em cena ainda na etapa inicial. Antes do gol de Bruno Henrique, foram pelo menos 2 intervenções importantes. Do outro lado, o goleiro Léo bobeou e foi o vilão. Saiu jogando errado e Bruno Henrique aproveitou para fazer o gol indiscutível para o Flamengo. No começo do segundo tempo, o Flamengo entrou desligado e foi atacado pelo lado direito, com subida de produção de Rony. O setor já não tinha Rafinha, substituído por João Lucas, que entrou mal. O jovem entrou mal e o Flamengo foi pressionado. Arão errou na saída de bola e Diego Alves apareceu de forma decisiva outra vez. Em nenhum momento a vitória esteve tranquila, também abaixo do que exigia a partida. O zagueiro Rodolfo foi trocado por Tuller, pois é um zagueiro muito lento, né? Enquanto o Atlético seguia criando chances, o meio-campo do Flamengo com Gerson não conseguia conservar a bola. Na frente, Vitinho e Bruno Henrique também não. Sem conseguir manter-se com a bola e muito pressionado, o Flamengo teve a entrada final de Pires da Mota para reforçar a marcação. Mas ainda restavam 30 minutos de jogo. Não seria possível ficar atrás apenas. A estratégia de pressionar a saída de bola não surtia o mesmo efeito. Mas o talento de Everton Ribeiro apareceu no fim. Com um toque de calcanhar entre 2 marcadores, o capitão achou René, que deu boa assistência para Bruno Henrique fechar o placar e o caixão, e transformar o Furacão em marolinha, como dizia o Luiz Inácio Lula da Silva, né? Então vamos aqui para mais uma notícia aqui. Como é que ficaram as notas dos jogadores do Flamengo? Atuações do Flamengo, Diego Alves salva e Bruno Henrique é decisivo mais uma vez. Improvisado como centroavante de novo, atacante marca os 2 gols da vitória por 2-0 sobre o Atlético Paranaense, enquanto o goleiro não deixa passar nem sinal de Wi-Fi. É isso aí, né? Que continue assim. Eu nunca critiquei o Diego Alves. Bruno Henrique, atacante, recebeu nota 8,5. Mais uma vez improvisado como centroavante na ausência de Gabigol. O atacante deu conta do recado e foi cirúrgico. Teve 3 chances claras e converteu 2. Na primeira se fingiu de morto na área e aproveitar falha do goleiro Léo. Na segunda completou jogadaça de Everton Ribeiro com um René, cruzamento, né? Lucas Silva, atacante, nota 6,5. O rapaz jogou muito bem. Novidade de Jesus na escalação, atacante mais adaptado ao gramado sintético, jogou pelo lado direito e criou boas chances. Entrou elas um pênalti anulado pelo VAR. Foi grata surpresa e saiu cansado no segundo tempo, com cãibras. Então o Diego Alves, nota 8,5. Bruno Henrique foi quem fez o gol, mas foi o goleiro principal jogador do Flamengo na Arena da Baixada, com pelo menos 5 grandes defesas, inclusive um cara a cara com Tony Anderson. Ele salvou o time. Vamos ver todas as notas. Então o Diego Alves, 8,5. Rafinha, nota 6. João Lucas, 6. Rodolfo, 6. Tuller, 6. Pablo Mari, 7,5. Foi o gigante da defesa do Flamengo. René, 7. Foi bem também. Eu nunca critiquei. William Arão, nota 7. Gerson, nota 6. Everton Ribeiro, nota 6,5. Pires da Mota, eu nunca critiquei, nota 6. Lucas Silva, 6,5. E Vitinho, 5,5. Bruno Henrique recebeu a melhor nota dos jogadores de linha, 8,5. E do Atlético Paranaense, certamente o melhor jogador foi o VAR e Braulio da Silva, lá, o juiz, né? Que jogaram para eles, né? Infelizmente, né? O melhor jogador foi o juiz, né? Do Atlético Paranaense.
Temos essa notícia aqui também sobre a filha do Renato Gaúcho, Carol Portaluppi, relata agressões de torcedores do Flamengo. Estou horrorizada. Filha do treinador do Grêmio afirmou em rede social ter sido hostilizada durante festa no Rio de Janeiro na madrugada deste domingo. Então aqui está a foto do Renato Gaúcho e ela, de mãos dadas, né? Então, filha do treinador do Grêmio afirmou neste domingo ter sido agredida por torcedores do Flamengo. Em um relato emocionado durante o qual chegou a chorar, ela afirmou que a agressão ocorreu em uma festa durante a madrugada no Rio de Janeiro. Carol afirmou que as agressões foram físicas e verbais, incluindo empurrões e apertões nos braços. Não vou generalizar, falar que fui agredida pela torcida do Flamengo, mas fui agredida por torcedores do Flamengo. Fui agredida verbalmente e fisicamente por torcedores do Flamengo. Estou horrorizada, disse em vídeo publicado no Instagram. A filha de Renato contou ter deixado o local da festa por causa do episódio e ela não sofreu ferimentos graves. Graças a Deus estou falando de agressões físicas, não a ponto de machucar seriamente, mas agressões, empurrões, apertões no braço, palavras ofensivas. Isso para mim já é uma falta de respeito sem tamanho. Não sei nem explicar, relatou. A situação ocorreu em meio ao enfrentamento entre Grêmio e Flamengo que decidirão um dos finalistas da Libertadores da primeira partida em Porto Alegre. Houve empate por 1-1, onde o Flamengo teve 3 gols mal anulados, né? Lá também, né? Foi uma... Passaram a mão no Flamengo, né? Mas tudo bem, né? Então, ela deveria, ao invés de ir no Instagram reclamar, né, que foi agredida, deveria ir à polícia, né, que é lugar de agressões, principalmente a mulheres, né, Maria da Penha, etc e tal, é lá na delegacia, né? Então, eu acho isso aí uma grande palhaçada. Mas é isso aí, meu amigo e minha amiga. Quero agradecer a todos aí pela presença aqui no canal, né? Não se esqueçam de deixar aquele like no vídeo, se inscrever para dar aquela moral aqui para nós, né? Um forte abraço a todos. Em breve voltarei com mais notícias do Flamengo aí, galera. Um abraço aí.